Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para começar uma sequência de vídeos que eu sempre quis fazer, desde que eu abri o site do Portal Lunarsá, desde que eu comecei a postar os vídeos no YouTube, mas estive montando pautas, estive pensando e criei essa sequência de vídeos que chama Fala o que eu te escuto. Fala em homenagem ao poder fálico que relaciona-se ao homem, a questão de compreender o homem, né? Antes do tema desse vídeo, eu quero só explicar para vocês que a ideia desse vídeo não é fazer apologia ou alusão a machismo, ao homem, colocar o homem numa posição superior à mulher. Não. A questão é fazer as pessoas compreenderem o papel do homem na sociedade, o que está acontecendo com o homem, como o homem ele pode se reencontrar e encontrar os seus valores intrínsecos para ter uma vida mais saudável entre os seus colegas de tribo homem e com as mulheres na sociedade como um todo, né? Se você colocar qualquer pesquisa no Google que fala sobre disfunção sexual entre homens, você vai ver que essa questão de problemas sexuais, eles têm aumentado, não é um número baixo, não é raro encontrar essas pesquisas que falam desses números que estão altos. Esse vídeo vai aparecer aqui do lado, pelo menos uma fonte e um dado de uma pesquisa que eu fiz para colocar, para não ficar falando, para não encher muita linguiça, mas que é um fato complicado e se a gente pensar um pouco, por que o homem está passando por essas questões? Por que está acontecendo tanto isso? Será que o homem está numa situação favorável, saudável, bem colocada na sociedade? Quais são as razões disso e principalmente como melhorar isso? Então espero que vocês gostem, que vocês entendam o objetivo desse vídeo, que ele facilite, que ele contribua para a vida de vocês. Nesse primeiro vídeo eu quero falar de uma coisa muito bacana que um dia eu estava conversando com um amigo meu chamado Ricardo Avari, ele é biólogo e ele já escreveu alguns textos para o site do Portal Lunarsá. Eu vou colocar um link nesse post que mostra os textos que ele colocou, e ele me contou essa história e que eu absorvi. Talvez não conte com os totais detalhes, mas que eu vou resumir, afinal é um vídeo curto, para entender como a questão da dança ela é importante para o homem e ela está presente na vida do homem desde a ancestralidade até aqui. Não está presente na atualidade? Não está presente na atualidade. Deveria estar, mas não está. E uma das formas da gente entender como a dança ela é importante para o homem, para o grupo de homens, é pegando essas tribos que ainda vivem na forma ancestral, na forma como a gente começou a civilização aqui na Terra, onde a gente coloca valores muito intrínsecos da nossa humanidade, da nossa origem, que é a tribo Tupi-Guarani, né? A tribo Tupi-Guarani, vale lembrar que ela é muito extensa no território sul-americano, que existem tribos tupis-guaranis no Brasil, no Uruguai, um pouco no Paraguai, entre outros países da América do Sul, e que as lendas podem variar. Então, se você conhece pessoas da tribo Tupi, se você é um representante dessa cultura e essa história não está de acordo com o que você ouviu, saiba que é uma história que vem mais da região do Uruguai e que dizia o seguinte: senta que lá vem a história. Nessa história, a tribo Tupi-Guarani dizia-se que a origem dela era uma origem nômade, e uma origem muito baseada na violência e na disputa física entre os homens para conseguir o que querem. Então, caminhava-se, encontrava-se recursos, encontrava-se outras pessoas de outra tribo que estavam conseguindo esses recursos, havia-se um embate e essa era a vida. Briga, luta, guerra para conseguir estabelecer um lugar que tem recursos, para pegar esses recursos e continuar a sua caminhada. Até que um dia, um desses homens, ele estava um pouco cansado dessa situação e ele foi caminhar e pensar um pouco na floresta e ouviu um barulho ritmado. E ele ficou curioso sobre o que era aquilo. E ele começou a vasculhar as árvores e encontrou uma clareira onde havia bambus fazendo um barulho. E aquilo mexeu muito com ele e ele começou a movimentar seu corpo baseado naquele ritmo e baseado nos bambus, atribuindo aquele som à batida do bambu. E aí ele ficou muito entusiasmado e trouxe isso para os homens da sua tribo e ele colocou aquilo com um entusiasmo tão puro, tão dentro dele, que isso contagiou as outras pessoas, os outros homens, e eles começaram a imitar esses movimentos e, com base em uma forma bem rudimentar, começou a criar a dança. E a dança entusiasmou tanto esse grupo que eles tiveram a necessidade de colocar aquilo como um padrão rotineiro da cultura deles.
Só que para dançar, eles precisavam dedicar tempo para dançar. E para dedicar tempo para dançar, eles deviam abandonar a vida nômade. Então, para isso, eles começaram a colocar a cabeça para pensar. Eles começaram a desenvolver arquitetura, eles começaram a desenvolver uma forma rudimentar de agricultura, aliado à caça para manter a subsistência. Eles começaram a observar de uma forma mais compreensiva e respeitosa e inteligente o terreno à sua volta, sabendo onde eles podem conseguir água, onde eles podem conseguir abrigo, onde eles podem conseguir alimento e onde eles desenvolvem a arquitetura para se fixar num local, para dançar, para ter tempo de desenvolver a dança. E de uma forma muito bacana, nessa lenda, os índios tupis-guaranis começaram a desenvolver a dança e nisso começou a desenvolver, como já falei, a arquitetura, aí nisso veio cultura, aí nisso veio todas as questões estruturais para desenvolver uma tribo, uma civilização fixada, uma civilização em desenvolvimento num local. E aí, esse senhor que ele trouxe a dança para a tribo, quando ele já estava ancião, no fim da vida dele, ele voltou a essa região de bambus e ouviu novamente esse som. E aí esse som, ele identificou de onde vinha e via de um tamanduá-bandeira. E o tamanduá-bandeira, ele estava de braços abertos assim, fazendo aquele som ritmado e ele achando que aquele som ritmado significava um pedido de abraço. E aí o índio, ele não abraçou o tamanduá-bandeira, mas ele abriu os braços e começou a dançar junto com esse tamanduá-bandeira e entendeu que a origem da dança não veio através dos bambus, mas veio do tamanduá. E por isso que nessa tribo, nessa região, o tamanduá-bandeira é tido como um animal muito importante, muito respeitado, muito sagrado. Essa é uma história de uma tribo que atribui a dança aos homens como um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento cultural, histórico dessa tribo, dessa história, e mostra como é importante para o homem dançar. A partir desse vídeo, eu convido vocês a assistirem danças masculinas, danças circulares de tribos tanto africanas quanto indígenas da América do Sul, da América do Norte, para você entender, para você sentir como a questão da dança aproxima, cria unidade e cria os valores e sentimentos e ideais masculinos sagrados ancestrais que a gente vai falar neste canal ao longo de uma série de vídeos. Não é para fechar, não é para dizer que são esses os valores. Pode ser que ao longo de muitos vídeos a gente identifique alguns valores, mas eu não sou instrutor e professor desse assunto. Eu estou pesquisando, estou aprendendo e através desses vídeos falando sobre esses assuntos, a gente vai resgatar, a gente vai reentender e a gente vai colocar em prática o que é o papel do homem na sociedade. Eu espero que isso faça bem para todos e que todos nos ajudem a fazer com que esses ideais cresçam, que esses ideais sejam resgatados e aplicados novamente para uma vida mais saudável e equilibrada. Grande abraço!
Obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, nos dê uma curtida e aproveite para compartilhar nas suas mídias sociais. Aproveite também para conhecer o nosso site, se inscrever na nossa newsletter e acompanhar as postagens dos nossos colegas. Portal Lunarsar.